Olá, espero que todos estejam bem. O objetivo desse vídeo é demonstrar a organização que eu fiz para a aplicação da minha tese com alunos do ensino fundamental para a elaboração do mapa no Fio-Cartô. Então, eu irei demonstrar como realizar o download de tabelas do Sidra e formatar, como realizar o download de shapefile e formatar para ser reconhecido no Fio-Cartô. Então, o público-alvo desse vídeo é para professores de educação básica que desejam realizar mapas com os estudantes em suas aulas, tá? Mas, como estará disponível, né, esse vídeo está disponível no YouTube, sem dúvida nenhuma que ele será acessado por mais diversos profissionais e estudantes, embora, né, o público-alvo seja para professores. Tá? Então, vou demonstrar aqui, passo a passo, desde a instalação do software, né, download e instalação do software Fio-Cartô, acessar o IBGE para baixar shapefile e as tabelas do Sidra, tá? Realizar a configuração e gerar o mapa no software. Vamos lá, então. Eu vou acessar aqui o navegador que eu utilizo, pode ser qualquer navegador com qualquer buscador, tá? Eu vou digitar Fio-Cartô na busca. Vou acessar o site aqui, o primeiro, fiocartô.free.fr. Então ele já identificou que o meu Windows está em português e o site está em português. Então aqui ele apresenta alguns mapas que o software faz, é um software de cartomática, então o objetivo dele é representar diferentes variáveis, tá? Ele é um software gratuito, multilingual, a gente consegue perceber que quando a gente for utilizar o software lá dá para escolher entre esses idiomas que estão aparecendo aqui, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou mostrar como é que se realiza o download. Tá? Vem aqui, então, clico nessa parte central aqui, preto. Aí ele vai apresentar algumas documentações, mapas básicos, que foi realizado com o cartão e as estatísticas. Então, os softwares que a gente vai utilizar especificamente é o FioCartô, que é o software de mapeamento, porém tem o FioDigit, que é um software de digitalização de mapas. Então, vamos supor que a gente não tenha o polígono elaborado já digitalmente, né, em shapefile ou em um arquivo de ilustração ou em KML, KMZ, enfim, a gente consegue entrar com o mapa nesse software FioDigit e vetorizar, marcar, né, cada um dos polígonos, atribuir código e assim por diante. Tem o Eclipse também, que ele vai funcionar para agregar dados entre diferentes planilhas. O único que a gente vai utilizar é o fio cartô, né? Então ele tem um vídeo aqui sobre o fio cartô, tem o download, que é onde nós iremos clicar, e tem um trabalho sobre o fio cartô no ensino fundamental. Tá? É um trabalho que a gente desenvolveu na cidade de Santa Maria. Aí ele está disponível aqui, somente clicando aqui, ele vai redirecionar para o artigo. Tá? Vamos em download então. Em download, nós vamos clicar no botão vermelho que está aqui no primeiro, ó, software Fio Cartô, versão de 2020 para o Windows. Aí tem algumas informações da instalação, um guia rápido para iniciar o seu uso, né? Enfim, e tem uma versão mais antiga também do Fio Cartô, que é a versão 5.7, tá? Ela é lá de 2017. Nós vamos baixar a primeira. Então, clicando aqui, só vou dar um Enter aqui, tá? Vou esperar terminar o download. Ele apareceu aqui no cantinho, não está aparecendo para vocês, né? Na verdade, eu estou em cima, né, dele. Tá? Vou desabilitar minha webcam um pouquinho. Ó, aqui está o arquivo que foi baixado. Eu vou clicar nele, tá? Aí ele vai abrir essa janela. Como ele baixa um arquivo compactado, é necessário ter um descompactador, tá? Normalmente, os Windows mais novos, eles conseguem descompactar a pasta sem nenhum software, tá? Eu tenho o WinRAR no caso. Então, abrindo o arquivo compactado, eu vou dar dois cliques aqui em cima. Ele vai extrair, né? E abrir o instalador. Vai aparecer esse gatinho, tá? O gatinho é o gato do dono, então não é vírus, certo? Normalmente as pessoas que instalam em um primeiro momento se assustam por causa disso, tá? Português, selecionei o idioma da instalação e pedi para avançar, ó. Trocou, vou instalar o fio cartão no diretório padrão, C arquivos de programas fio cartão, vou dar próximo, próximo, tá? Vamos esperar ele terminar. Bom,
supostamente ele terminou, ele fica nessa tela verde. Porém, se vocês prestarem atenção, se ele não aparecer essa janelinha aqui do Microsoft Access, vocês podem clicar na parte de baixo lá, tá? Na barra de menus do Windows, eu vou pedir para reinstalar ou reparar. Tá? Isso é importante para o correto funcionamento. Tá? Então, depois que ele executar a instalação, vai abrir essa aba aqui. Vocês cliquem em reinstalar ou reparar. Tá? Reinstalar. E vamos aguardar um pouco. Essa é a instalação padrão, né? Eu dou um OK. Ó, a instalação de fio cartão em seu computador foi concluída com sucesso. Vou clicar em terminar. Posso fechar o navegador, por exemplo, e posso buscar aqui, ó. Fio cartão já está aparecendo aqui, mas caso não estivesse, eu posso digitar, ó, fio cartão. Vamos verificar se ele está funcionando. Vou clicar nele, então, para pedir para executar. Bom, fio cartão, então, é o software feito pelo professor Felipe, né? Aqui tem uma foto dele, aqui tem o gato enigmático dele, que está presente em praticamente todas as versões, inclusive no site tem fotos do gato em diferentes épocas e em diferentes anos. Nessas bandeirinhas aqui, tá? É o idioma. Então, se eu quiser em português, eu vou clicar na bandeira do Brasil e percebam que o software, né, trocou para português. Licença de utilização, tá? Enfim, isso aqui eu recomendo vocês lerem, tá? Que é bastante importante ter conhecimento. Bom, eu vou clicar em aceito aqui. Ele já abriu o programa e esse é o funcionamento básico dele. Sempre quando nós abrirmos o fio cartão, ele vai pedir duas coisas. Um arquivo de mapa base, tá? Ou seja, se a gente estiver trabalhando com municípios, é os municípios num formato poligonal. Tá? Se a gente estiver trabalhando com bairros, é os bairros num formato poligonal. Então é isso que ele se refere como o arquivo mapa de base. Tá? E ele tem dois formatos específicos. O software executa o arquivo de ilustração, tá? Que é aí ou shapefile, certo? Para o mapa base. E depois, em um segundo momento, ele vai pedir as tabelas estatísticas. Essas tabelas normalmente elas são em formato TXT ou no formato XLS. Nessa versão mais nova, ele já está aceitando o XLSX, né? Que é a versão padrão do Excel mais novo, mais recente, né? A partir do Office de 2016. Tá? Como eu vou demonstrar o download e formatação desses dados, eu vou pedir para cancelar aqui, ele vai fechar o programa, né? Porque eu não abri nenhum dado. Tá? Bom, para pegar esses dados, eu vou utilizar o IBGE, tá? IBGE, portal do IBGE, ibge.gov.br. Vou tirar todas as informações daqui, tá? Eu posso utilizar outra base de dados? Posso, sem nenhum problema. Mas eu estou utilizando a base oficial, né? Que o objetivo do tutorial e o que eu realizei com os alunos da minha tese era a mapa das variáveis sociodemográficas de Santa Maria especificamente. Em um primeiro momento, eu vou mostrar como realizar esses mapas por municípios, certo? Em um segundo momento, eu vou mostrar como eu realizei para Santa Maria. Bom, no site do IBGE, então, eu vou baixar um pouquinho aqui a página, vai chegar na aba Nossos Sites, tá? Primeira coisa que nós iremos baixar é o arquivo do mapa, tá? Então, vou vir aqui em Portal de Mapas, tá? Guardamos ele carregar. Um portal de mapas do IBGE é como se fosse um atlas, tá? Tem mapas prontos, tem mapas em PDF, tem imagens de satélite, tem imagens de aerolevantamentos, tem shapefiles, que é isso que nos interessa, tá? Então, dentro do portal de mapas, nós iremos vir aqui em organização do território, malhas territoriais, tá? Aí aqui, ó, isso é uma coisa importante. Se nós quisermos realizar mapa de distritos, nós iremos clicar em distritos. Se nós quisermos realizar mapa de micro-regiões, nós vamos clicar em micro-regiões. Só que essa parte é extremamente importante, por quê? Porque a escala que nós escolhermos aqui terá que ser escolhida na tabela lá do Sidra também, num próximo momento, tá? Então, o exemplo que eu vou dar é malha de municípios, vou clicar aqui para ele detalhar, então. Então, tem por unidade da federação, né? Nos mais variados anos. Eu vou baixar até encontrar o Rio Grande do Sul.
Tá? Bom, eu vou baixar do Rio Grande do Sul de 2020. Tá? Vou clicar aqui, é um shapefile, né? É um arquivo vetorial em formato poligonal. Se nós aguardarmos um pouquinho, nesse mapa aqui ele vai aparecer uma prévia, ó, como já apareceu, né? Dos municípios do Rio Grande do Sul. Aqui tem todos os municípios do Rio Grande do Sul, então, só que é do ano de 2020. O exemplo que eu vou dar é utilizando o censo de 2010. Então, se tiver algum município, por exemplo, que foi criado, né, nesse meio tempo, ele não vai aparecer, não vai ter uma informação referente a ele. Então, eu poderia, no caso, utilizar a malha de 2010. Tá? Vou usar a malha de 2010. Então, clicar aqui, ó, Rio Grande do Sul, malha municipal. Tá? Municípios do Rio Grande do Sul. Eu vou extrair isso. Ó, eu cliquei no arquivo que baixou, né? Eu vou extrair isso para uma pasta. Tá? Eu vou começar a organizar meu banco de dados. Então, vou extrair para a área de trabalho, criar uma pasta aqui chamada Fio Cartô, tá? E dentro dela, uh, Rio Grande do Sul. Tá? Então, Fio Cartô, Rio Grande do Sul, deu um OK. Então, todos esses meus arquivos aqui estão dentro da pasta do Fio Cartô, Rio Grande do Sul. Tá? Esses aqui são os meus arquivos de mapa base. Tá? Quando nós executarmos o Fio Cartô, ele vai pedir o arquivo de mapa base. É esse aqui, é o arquivo SHP. Depois que a gente abre o arquivo SHP em uma primeira vez, o Fio Cartô transforma esse SHP para o arquivo de ilustração, que é o seu formato padrão de funcionamento. Tá? Baixamos então a malha municipal do Rio Grande do Sul. Bom, posso fechar o portal de mapas agora. Voltei ao site do IBGE, tá? Agora vou, ainda em nossos sites, vou utilizar o Sidra, né? Que é o Sistema de Recuperação Automática do IBGE. É onde a gente tem acesso às tabelas das mais variadas pesquisas, com as mais variadas metodologias que o IBGE divulga. Então, se eu vir aqui em pesquisas, ó, eu quero dados referentes à população, tá? Então eu venho aqui na aba população. Qual é a fonte desses dados? Ah, eu posso utilizar do censo demográfico, eu posso utilizar das estatísticas do registro civil, posso utilizar as estimativas da população, projeções de população e assim por diante. Vamos supor que eu quisesse fazer um mapa de alguma cultura, por exemplo, de algum cultivo agrícola, né, como soja, erva mate, fumo, algodão. De onde que eu posso tirar essas informações? Ah, eu posso. Não é em população, é em economia agropecuária. Então, eu posso utilizar as informações provenientes do censo agropecuário, né, que o último que ocorreu foi em 2017, da produção agrícola municipal, da pesquisa da pecuária municipal e assim por diante. Tá? Eu vou dar um exemplo sobre população, como é um dado, como esse é um tutorial específico para professores da educação básica, eu vou selecionar a variável alfabetização para realizar o mapa. Tá? Então, população, censo demográfico. Tá? Então, aqui entrou na página do censo demográfico, quais as informações que tem especificamente aqui? A contagem de 96, a contagem de 2007 e os censos demográficos de 2000 e 2010. Eu quero de 2010, então vou vir aqui em 2010, no universo, e escolher característica da população e dos domicílios. Bom, características gerais da população, cor ou raça, domicílios, tá? E assim por diante. Vamos dar uma analisada nessa tabela aqui, ó, 1379. O nome dela é Pessoas de 5 anos ou mais de idade, total e as alfabetizadas por cor ou raça, segundo a situação do domicílio e a idade. Ou seja, essa tabela aqui, ela traz, né, as pessoas alfabetizadas com 5 anos de idade ou mais. Bom, como eu quero elaborar um mapa de alfabetização para os municípios do Rio Grande do Sul, eu preciso ver se essa informação ela está disponível no nível município. Por quê? Porque o arquivo que eu baixei no procedimento anterior, né, o shapefile do Rio Grande do Sul, ele é por municípios. Então, essa tabela precisa ser por municípios também. E aqui, ó, nessa coluna aqui chamada território, ele vai
dar as unidades territoriais que essa variável está disponível. Então, Brasil, então é o número de alfabetizados no Brasil inteiro. Grande região é no sentido de ser as 5 regiões do IBGE, né? Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Unidade da federação, tá? Essa unidade da federação é o número de alfabetizado por estado. Então, o Rio Grande do Sul tem tanta população alfabetizada. Santa Catarina, tanto. Paraná, tanto. São Paulo, tanto. E assim por diante. Mesorregião, micro-região, município, né? Essa é a variável que a gente quer. Então, a tabela 1379 ela está disponível por município, mas ela também tem informação no distrito, no subdistrito. Subdistrito, por exemplo, em Santa Maria, o subdistrito do IBGE seriam as regiões administrativas de Santa Maria. Essa informação também está disponível por bairro, por região metropolitana e subdivisão, região integrada de desenvolvimento, por aglomeração urbana e por arranjo populacional. Então, a tabela 1379 do censo de 2010 está disponível nessas unidades territoriais. Ou seja, eu posso elaborar um mapa por municípios do Rio Grande do Sul, porque os municípios estão dentro da escala abarcada por essa tabela. Tá? Então, eu vou clicar na tabela aqui, eu vou realizar uma configuração prévia dela. Realizando o download dos dados, né? Ele está carregando a planilha. Bom, carregou a planilha. Vamos dar sequência. Eu quero escolher a variável. Tá? A variável ela é em número absoluto ou em percentual. Tá? Como o objetivo do meu mapa é elaborar um coroplético com intervalos de classe, eu vou colocar percentual. Tá? Somente percentual. Não quero um número absoluto de pessoas por municípios que possuem alfabetização, né? Que são alfabetizadas. Ou seja, que sabem ler, né? Um texto, uma frase curta, isso considera uma pessoa alfabetizada para o censo de 2010. Tá? Marcando essa opção do percentual, o que eu tenho menos trabalho no sentido de, se eu quisesse transformar essas pessoas absolutas para porcentagem, o que eu precisaria fazer? Pegar um número absoluto de pessoas com 5 mais anos de idade, que é essa primeira variável, e dividir, né, no caso eu vou marcar que são alfabetizadas, né? Então, pessoas de 5 anos ou mais de idade alfabetizadas, dividido pelo número absoluto de pessoas de 5 anos ou mais. Aí, a unidade espacial depende de onde eu escolher. Vamos supor que seja para o município. Pessoas de 5 anos ou mais de idade alfabetizada por municípios, dividido pelo 5 anos de idade ou mais por município. Tá? Então, vou dividir as alfabetizadas pela população total de 5 anos ou mais. Multiplicando por 100, ele dá minha porcentagem. Então, é um procedimento a mais que não é necessário fazer. Basta eu vir aqui e marcar que eu quero dado em percentual. Tá? Cor-ou-raça, eu vou deixar o total. Tá? Aqui, ó, alfabetização. Eu quero as pessoas alfabetizadas ou não alfabetizadas. Eu quero as alfabetizadas e desmarco o outro. Tá? Eu posso também querer as pessoas no total, rural ou urbano, eu vou deixar total, mas detalhe, essa tabela que nós estamos utilizando em situação do domicílio, se é urbano ou se é rural, não é de todas as pessoas, tá? É de 5 anos ou mais, tá? Então, esses 5 anos ou mais, ele limita pela alfabetização. Então, esse é um detalhe importante que você tem que ter em mente. Tá? A idade não interessa nesse exemplo, eu posso deixar em total, tá? Conforme eu vou aumentando aqui, selecionando mais variáveis, a única coisa que vai ter a mais nessa planilha que nós vamos exportar é ter mais colunas. Então, vamos supor que eu tivesse marcado aqui, eu quero a população rural e a população urbana. Então, vai ter uma coluna com o percentual da população alfabetizada, também vai ter outra coluna com essa informação para urbano e para rural, né? Da situação do domicílio no caso. Então, isso não me interessa nesse momento, e aqui é o ponto importante.
unidade territorial. Aqui, nessa aba, é o que eu vou fazer essa nossa planilha, né, de pessoas alfabetizadas conversar com o shapefile que eu realizei o download. Então, aquele shapefile era por município do Rio Grande do Sul. Então, eu preciso fazer essa configuração aqui. Então, eu vou desmarcar o Brasil, tá? Vou desmarcar o Brasil. Eu quero os municípios do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho uma opção de município aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai selecionar os 5.565 municípios que tem no Brasil. Não é isso que eu quero fazer um filtro, tá? Então, eu vou clicar nessa setinha. Ele vai carregar. Eu quero fazer um filtro por unidade da federação. Então, municípios por unidade da federação. Qual? O Rio Grande do Sul. Está aqui, ó. Então, meu filtro foi realizado, ó. 496 municípios do Rio Grande do Sul, no caso, pelo filtro que eu fiz, né? Dos 5.565 do Brasil. Ou seja, o meu shapefile e minha tabela têm a mesma unidade territorial, estão na mesma escala, tá? A nível de municípios. Agora eu posso clicar em visualizar. Aguardando enquanto ele carrega. Bom, está aqui, ó, todos os municípios do Rio Grande do Sul, né, para o ano de 2010, com os dados do censo, e está em percentual, né? A Ceguá, por exemplo, tinha 93,39% da sua população alfabetizada em 2010, tá? Alpestre, 87. E assim por diante, tá? Eu vou realizar o download disso para elaborar o mapa, mas eu preciso fazer uma coisa antes. Eu preciso habilitar um recurso que essa planilha apresenta antes. Então, eu vou vir aqui no olho e vou marcar exibir códigos. Tá? Esse exibir códigos, que eu acabei de marcar, é como se fosse um CPF do município. Então, o IBGE tem toda uma nomenclatura desses códigos, tá? Eles são tipificados. Por exemplo, como nós estamos trabalhando com municípios aqui, os códigos dos municípios do IBGE, eles são compostos por 7 dígitos, tá? Os dois primeiros se referem à unidade da federação. Então, todos os municípios aqui, ó, eles iniciam com 43, porque 43 é o código do Rio Grande do Sul, e os demais 5 dígitos são referentes ao município, tá? Então, 00034 se refere a Aceguá, tá? E esse número não se repete, ó. 00059, Água Santa. 00109, Agudo. Sempre iniciam com 43, mas os 5 últimos dígitos são diferentes. Como, por exemplo, Santa Maria. Santa Maria, o código é 43, em virtude do Rio Grande do Sul, né? 16907. Ó, 43, 16907. Então, nenhum repete, tá? Esse código ele é extremamente importante porque é através dele que esses dados vão conversar com o mapa. Tá? O mapa, né, o arquivo da ilustração, no caso, que nós baixamos anteriormente. Essa informação do código, ela também está disponível lá no shapefile que a gente realizou o download. Ou seja, essa coluna ela precisa estar em comum, tanto no arquivo de ilustração, né? A gente baixou o shapefile, depois ele será convertido para ilustração, como na tabela. Tá? Agora está configurado. Vamos realizar o download então. Funções, salvar XLSX. Eu vou salvar na área de trabalho, dentro da minha pasta, Rio Grande do Sul, vou largar ela aqui. Tá? Agora eu vou lá na minha pasta. Vim aqui, área de trabalho. Eu posso até minimizar o outro. Rio Cartô, Rio Grande do Sul. E a minha planilha está aqui. Eu vou copiar e colar ela. Tá? Eu apertei Ctrl C, Ctrl V e vou renomear. Tabela formatada. Vou botar tudo junto. Bom, o que seria essa tabela formatada? Vamos acessar ela primeiro. Bom, acessando ela, eu vou habilitar a edição, para eu conseguir editar a planilha, né? Vou puxar um pouquinho para o lado aqui, ó. Essa parte das notas eu posso excluir, tá? Posso ficar somente com a tabela. E todas essas informações aqui, ó, de cabeçalho, eu preciso excluir para um correto funcionamento lá no fio cartão.
Eu vou dar excluir, tá? Agora eu tenho a primeira coluna referente ao código do município, a segunda coluna ao município e a terceira coluna a minha variável, que é a alfabetização no caso. Se eu tivesse lá no Sidra marcado mais opções, as minhas variáveis estariam aqui, tá? Então, em resumo, a gente consegue elaborar um mapa para cada coluna que nós temos, né, na tabela, tá? Bom, eu vou nomear essas planilhas. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, inserir, para inserir uma linha em cima. O código eu vou chamar de ID, tá? Os municípios eu vou chamar de nome, tá? E essa aqui é a variável de interesse, né, que eu vou chamar de alfabetização. Vou botar em maiúsculo, alfa, tá? Vou lá embaixo, também deve ter uma informação de fonte, eu preciso excluir ela também. Ó, fonte, censo demográfico, excluir. A tabela está formatada. Eu posso vir aqui no disquete, na parte superior esquerda, e salvar. Posso fechar. Bom, a princípio, está formatado. A gente tem os arquivos necessários para o funcionamento do fio cartão. Aqui está um, né? O arquivo de ilustração, né? No caso, é o nosso arquivo de mapa base, que ele vai ser convertido no arquivo de ilustração, né? No caso, o Rio Grande do Sul por municípios. E a tabela formatada com o código em mesma escala do shapefile, certo? Podemos abrir, então. Eu vou fechar isso aqui, vou fechar essa janela, vou fechar o Excel, né? Que eu fiz no procedimento anterior, eu formatei, salvei e fechei o Excel e vou abrir o fio cartão. Vamos lá. Como eu tinha trocado para o português naquele momento, né? Está em português. Vou clicar em aceito. O que ele está pedindo? O arquivo de mapa base. Tá? Vou na área de trabalho, que é lá que está a minha pasta. Fio cartão, Rio Grande do Sul. Aqui está o meu arquivo de mapa base. Tá? Shapefile. Abrir. Bom, o que o fio cartão está pedindo nesse momento, qual que é a coluna identificadora desse shapefile? Ou seja, ele quer saber qual é a coluna em comum. Isso só acontece quando nós precisamos abrir um shapefile. Depois que eu fizer essa configuração preliminar ou quando eu for abrir um arquivo de ilustração, isso aqui não vai ser feito. Então, é importante fazer essa organização antes ou fazer junto com os alunos. Por exemplo, se eles forem trabalhar com a tabela, forem gerar algum gráfico e depois forem gerar um mapa, né, para eles conseguirem perceber a comunicação do espaço que o mapa apresenta e que a tabela e os gráficos não, embora todos sejam representações gráficas, né? Então, essa parte é uma parte mais técnica, né? Então, é a coluna do identificador. Então, no caso, é o código do município. Ó, percebam, o mesmo exemplo que eu dei lá na planilha, né? A Ceguá era 43.00034, tá? Aqui está o município de Ceguá. Então, essa aqui é a minha coluna que eu nomeei na tabela como ID. Então, isso aqui é a coluna em comum. Então, eu vou clicar aqui, passar para cá e validar. Percebam que está marcado, né? A coluna em azul. Aí eu posso clicar em validar, tá? Bom, aqui a projeção eu posso colocar ela como gnomônica ou não, deixar ela como gnomônica, tá? Que o centro da projeção está nessas coordenadas aqui, né? 53,668 graus de longitude, 30,417 graus de latitude. Sul, né? E oeste. Vou dar validar. Bom, agora já é a segunda coisa que ele está pedindo. Ó, arquivo de dados estatísticos. Eu vou abrir a tabela formatada. Tá? Ele vai carregar a única variável que tem é a alfabetização, porque eu não adicionei nenhuma outra, né? Ele já reconheceu que a alfabetização é uma taxa, ou seja, é um número com vírgula. Então, esse tipo aqui que está escrito relação, ele vai colocar como um mapa coroplético, ou seja, a gente consegue preencher os polígonos dos municípios com cor. Tá? Se fosse um dado absoluto, seria a outra que a gente consegue. Normalmente, né, se a gente pegar a literatura da cartografia temática, dados absolutos como população, a gente não faz mapa coroplético, né? A gente utiliza a variável visual tamanho. Tá? Quanto maior a população, maior é o tamanho do círculo. Tá? Então, esse aqui, especificamente relação, é para fazer um preenchimento com cor, criar um intervalo de classes, fazer um mapa coroplético. Tá? Se eu clicar aqui, eu consigo trocá-lo. Nominal, quantidade, esse aqui é para o mapa de tamanho, né? Da variável visual tamanho, tá? Pontual, no caso, se eu tivesse um dado absoluto. Não é o caso, eu tenho uma taxa aqui.
Então eu vou usar a relação mesmo, tá? Vou colocar em tela cheia aqui o fio cartão. Aqui é uma prévia do arquivo que eu abri, né? Então, aqui está o Rio Grande do Sul, né? Por municípios, tá? E aqui está a minha variável. Como eu tenho somente uma, está aparecendo somente uma, né? Eu tenho só tenho uma coluna no meu Excel, só tenho uma variável aqui. Se eu tivesse 30, apareceriam 30 variáveis aqui, tá? Selecionei a variável, que é a alfabetização, vou clicar no tipo de mapa. Eu quero um mapa coroplético. Então, o próprio software, ele coloca, preenche por cor e cria um intervalo de classes, tá? Bom, o que eu tenho de ausência de informação? No Shapefile de 2010, que eu realizei o download, a Lagoa Mirim e a Laguna dos Patos, elas vêm como sendo municípios, ó. Eu estou com o mouse em cima delas, aqui nessa parte superior, quando eu mexo no programa, ó, aparece o código 4300002, alfabetização igual a ausência de informação. Ou seja, não tem informação para a laguna, né? Assim como a Lagoa Mirim, tá? Não tem ausência de informação. Por isso que está aparecendo isso. Bom, se eu tivesse baixado um shapefile de 2020, como eu mostrei que era possível lá dentro do portal de mapas do IBGE, o municípios que não existia em 2010, por exemplo, ele apareceria como ausência de informação, porque na tabela de dados que eu abri não teria, certo? Aqui tem a questão da estatística dos intervalos de classe, né? Eu vou colocar essa. Vamos ver se essas cores elas estão sendo aplicadas corretamente, tá? Então, onde é menor a alfabetização está no amarelo, ó, de 81, a porcentagem de alfabetização de 81 a 86 está no amarelo, e a melhor, que é de 94 a 98, está em vermelho, né? Esse degradê ele está invertido. Eu posso navegar aqui, ó, e escolher um degradê. Vamos verificar esse aqui. Ele ainda está invertido. Eu escolhi um degradê do verde, só que eu quero atribuir esse verde nos municípios que têm uma melhor taxa de alfabetização. Tá? E nesse momento está invertido. Então eu posso vir aqui nessa opção e clicar em inverter cores. Tá? Então a gente consegue perceber que os municípios que têm uma maior taxa de alfabetização é na região metropolitana, aqui, né? Estão na segunda classe. Porto Alegre está aqui, a região metropolitana ou está na segunda classe ou está na primeira, né? Tem a Serra Gaúcha aqui, tem o município de Santa Maria aqui com 95,53% de alfabetização e assim por diante, tá? Esse é um exemplo de mapa elaborado no Fio Cartão, né? A gente baixou tanto o shapefile quanto as tabelas do site do IBGE. Como eu disse, eu vou fechar o Fio Cartão e vou abrir novamente. Como eu já realizei, o Cartão ele criou um ícone aqui, né? Como eu já realizei a primeira configuração, eu não preciso mais abrir o shapefile. Então, vou em área de trabalho, ó, Fio Cartão, Rio Grande do Sul. Olha o arquivo de ilustração que ele criou aqui, ó. Então, aquela primeira configuração, quando a gente selecionava o shapefile, não é mais necessária. A gente pode abrir direto o AI e ele não vai perguntar qual que é a coluna de identificação. Então, se a gente for preparar esses arquivos para os alunos elaborarem o mapa na sala de aula, pode ser direto com esse aqui. Então, a gente só salva o arquivo AI, que é esse, e a tabela formatada. Tá? Ó, alfabetização, ok, tá aqui, ó. Então, é um procedimento a menos, certo? Esse aqui é o exemplo que eu dei para o mapa utilizando municípios, tá? Porém, na minha tese, os alunos elaboraram um mapa dos bairros de Santa Maria, tá? É um pouquinho diferente. Vou elaborar com a mesma variável, tá? Só para mostrar como é que realiza o filtro, então vou trabalhar ainda com a alfabetização. Eu vou fechar o fio cartão, tá? Vou voltar à tabela do Sidra aqui. Isso aqui está por municípios, né? Eu vou voltar, vou retornar e vou trocar o filtro aqui da unidade territorial. Eu não quero mais municípios, tá? Eu não quero mais municípios, eu vou desmarcar eles aqui, tá? Eu quero bairro, tá? Mas bairros aqui, a gente tem 14.216 bairros, tá? Que a gente consegue filtrar. Eu preciso dos bairros de Santa Maria. Então, vou realizar um filtro de bairro no município de Santa Maria. Então, cliquei aqui nessa setinha do bairro, né? Ele detalhou, eu quero filtrar por município. Agora, eu venho aqui nessa parte e escrevo Santa Maria.
Santa Maria. Ó, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Código 43.169.07. Eu posso clicar aqui para verificar quais são os bairros de Santa Maria. Tem o centro, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora das Dores, Medianeira, Rosário, Salgado Filho, Chácara das Flores, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e assim por diante. Tem um ponto-chave aqui, ó. Aqui está o código do bairro, tá? Então, 43 se refere ao Rio Grande do Sul, 16907 ao município de Santa Maria, 001 ao bairro Centro, 002 ao Nossa Senhora das Dores, 003 ao Nossa Senhora de Lourdes, 004 ao Nossa Senhora Medianeira e assim por diante, tá? Então, fiz um filtro, tá? Selecionado os bairros de Santa Maria, ó, 41 bairros, tá? Porque é o censo de 2010. É a mesma variável, só que eu troquei, em vez de ser municípios, agora é os bairros de Santa Maria. E cliquei em visualizar. Então, o centro, da população que reside no centro, né, de 5 ou mais anos, 98,93% é alfabetizado. Tá? Vamos pegar um outro bairro. Urlândia, a população de 5 anos ou mais, 91,92% é alfabetizado. Tá? Camobi, 96,37%. Vamos pegar um outro bairro. Diácono João Luiz Pozobon, 89,21%. Tá? E como eu realizei a configuração para a exibição do código, ela já está aqui. Se não estivesse, né, era só vir no olho aqui e clicar em exibir códigos. Ou seja, a nossa planilha ela está configurada. Eu vou baixar ela. Então, salvar XLSX. Eu vou voltar aqui na minha área de trabalho, dentro da pastinha do fio cartão, vou criar uma outra pasta chamada Santa Maria. Tá? Santa Maria. Vou botar só SM, certo? É bom evitar nomes muito grandes aqui. Então, essa aqui é a tabela de Santa Maria. Tá? Salvei ela. Bom, então, o funcionamento do fio cartão exige duas coisas: a tabela e o mapa. Bom, o mapa a gente não tem a nível de bairro no IBGE. Até tem, quando a gente realiza um download por setor censitário, que também é aqui dentro, ó, vou até mostrar, dependendo, né, como é um tutorial que está disponível no YouTube, não sei de qual é a cidade que cada um de vocês está assistindo, então eu vou mostrar uma coisa. Vou voltar aqui em Portal de Mapas e venho aqui ó, em recortes para fins estatísticos, tá? Malha de setores censitários. Aí aqui tem o de 2020, que é a prévia que vai ser usada no censo de 2022, né? Eu vou usar o de 2010, que é os dados que nós estamos usando. E vou vir aqui em Rio Grande do Sul. Tá? Rio Grande do Sul, setores censitários de 2010. Vou esperar ele carregar. Setores censitários é a menor unidade territorial, né? Que é usado para o censo. Então, toda a coleta do censo é feita por setores censitários. Então, ela é mais detalhada. Vamos supor que a gente pode afirmar que um bairro é formado por X setores censitários, tá? Ó, a gente consegue ver que é bastante detalhado. Eu vou até dar um zoom aqui em Santa Maria. Esses são os setores censitários de Santa Maria, tá? Dependendo do tamanho da cidade, quando a gente realiza o download desse shapefile, tá? A gente consegue a informação de nível de bairro, tá? Mas tem um ponto, aí a gente precisa dissolver pela coluna do bairro, tá? Então, a gente precisa usar um SIG para isso, pode ser o próprio QGIS. A gente entra com esse shapefile, vai lá em vetor, geoprocessamento, dissolver e escolhe a coluna de bairro. Aí a gente passa a ter um shapefile de bairro, tá? Mas não é todos os municípios que têm isso, é somente os maiores. Outra coisa que pode ser feito é ser solicitado à prefeitura o shapefile dos bairros, tá? Se a prefeitura não tiver, ou só tiver um mapa impresso, ou tiver um mapa em PDF, a gente pode também, uma outra saída, é criar georreferenciar aquele mapa e vetorizar. Por exemplo, se eu vetorizasse, por exemplo, isso aqui, né, é o bairro Camobi. Aí ia ter o nome dele ali, Camobi, aí eu atribuo o código a Camobi. Para fazer isso, a gente pode usar o próprio QGIS, georreferenciar o mapa lá no QGIS, ou usar o FieldDigit, né? Que era o software que estava presente para download lá no site do FioCartô. Tá? Porém, em Santa Maria, eu já tinha os bairros de Santa Maria por
shapefile, né, em shapefile, porém a gente pode fazer isso aqui, ó. Vou dar um exemplo como está disponível para Santa Maria, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, IPLAN Santa Maria, tá? É o Instituto de Planejamento de Santa Maria. Vou acessar ele aqui, Instituto de Planejamento, tá? As outras abas eu posso fechar. Bom, posso vir aqui em geoprocessamento, mapas. Tá? Tem os mapas do município, por exemplo, ó, mapa da sede do município, ou mapa da área urbana do município. Vou clicar aqui. É um PDF, vou aguardar. O que nós precisamos nesse momento, né, é o shapefile ou um arquivo dos bairros de Santa Maria, né? Por exemplo, aqui a gente tem o bairro Camobi, aqui a gente tem o Pé de Plátano, São José, Diácono João Luiz Pozobon, Tomazete, Lourenço, Urlândia, Dom Antônio Reis e assim por diante. Tá? Eu preciso dessa informação, mas esse mapa está em PDF. Uma saída seria eu baixar esse mapa, georreferenciar, né? Georreferenciar porque ele tem as coordenadas, onde um paralelo e um meridiano se encontram, eu tenho a coordenada conhecida. Tá? Eu posso fazer esse georreferenciamento no QGIS, por exemplo. Porém, especificamente, né, caso a prefeitura não disponibilize, né, o arquivo, né, o shapefile, o arquivo da ilustração, enfim, alguma coisa nesse sentido, uma saída é fazer isso, mas dá bastante trabalho. Tá? A outra saída é vir aqui. Ó. Santa Maria disponibiliza os bairros do município em formato KMZ, tá? Que é um formato de arquivo vetorial também. Tá? É um pouquinho menos famoso que o Shape, né? Mas funciona da mesma maneira. Então eu vou clicar aqui, ó. Unidades de vizinhança do município. Bairros. Cliquei. Ele tem um mapa interativo aqui que ele mostra os bairros, né? Ó. Nossa Senhora de Lourdes, a área, quanto que é pela legislação, em hectares, né? Em hectares e quilômetros quadrados, está arredondado ali, perímetro, enfim. Se eu vir aqui, ó, eu consigo baixar ele. Tá? Eu vou botar na área de trabalho, pasta Fio Cartão Santa Maria. Vou colocar aqui como sendo bairros Santa Maria. Especificamente para esse aqui, né? Vocês conseguem perceber que ele tem uns procedimentos a mais. Inclusive, na questão de georreferenciamento, tem vídeo no meu canal que demonstra como georreferenciar uma carta topográfica. Mapa é bastante semelhante, tá? Então, o georreferenciamento consiste em atribuir pontos de controle com coordenadas conhecidas, né? E através disso a gente identifica um dado, né? Que vai ser, em poucas palavras, o modelo matemático da Terra que a gente está utilizando para organizar as coordenadas. Aí a gente consegue colocar o mapa em sua posição correta. Tá? Então eu baixei o mapa dos bairros de Santa Maria, eu preciso dar uma olhada para ver como são essas informações, o que tem na tabela de atributos. Para isso eu vou abrir o QGIS. Tá? O QGIS é um SIG, código aberto, tem vídeo no meu canal, vou botar aqui na descrição também de como baixar e instalar o QGIS. O objetivo agora é transformar esse KMZ para Shapefile. Então eu vou abrir aqui, ó, gerenciador de dados livres, aqui na parte superior esquerda, tá? E vou abrir aquele KMZ que eu baixei. Vetor, ele é um vetor, tá? Vou lá na área de trabalho e o cartão Santa Maria, bairros SM. Vou abrir, vou dar um adicionar, tá? O que eu quero adicionar? Eu quero adicionar o polígono, tá? A tabela de unidades não quero. Então, polígono, ó, aqui está os bairros de Santa Maria. Tá? Posso até verificar se está georreferenciado. Ó. Eu tenho uma informação que o sistema de referência desse shapefile é WGS84. Né? Eu posso puxar um arquivo, um mapa base aqui também para ver se está certinho esses dados. Google Satélite, puxei um Google Satélite, desabilitei, ó, caiu exatamente sobre Santa Maria. Então, a princípio está correto. Isso aqui que eu utilizei, o PicMap Service, ele é um complemento que ele precisa ser instalado aqui, tá? Complemento, gerenciar e instalar, PicMap Service. Aí ele vai aparecer essa aba web, tá? Tem que estar conectado com a internet. Aí eu consigo puxar mapas digitais para dentro do meu projeto no QGIS. Bom, o que eu preciso fazer agora? Preciso verificar se nesse meu arquivo, né, que foi realizado, download em KMZ, ele apresenta o nome dos bairros
mas especificamente o código dos bairros. Botão direito, abrir tabela de atributos. Bom, o nome consta. Riplan, bairro Noal, Juscelino Kubitschek, Divina Providência, Caturrita e assim por diante. Porém, se nós verificarmos aqui, ele não tem a informação referente ao código do bairro. Então a gente precisa colocar, tá? Bom, eu não consigo editar um KMZ, eu vou salvar isso aqui em Shapefile. Tá? Botão direito, exportar, salvar feições como. WGS dá para deixar, tá? Shapefile, eu quero salvar como Shapefile. Vou salvar lá na pasta, então, área de trabalho, Fio Cartô, Santa Maria, bairros, SM. Tá? É o mesmo nome, só que aqui vai ser em formato diferente, então ele deixa salvar. Tá? Bom, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou abrir a tabela de atributos, tá? E vou apagar o que não me interessa aqui. Para apagar o que não interessa, eu preciso habilitar a edição. Então, vou vir aqui no lapisinho, clicar. Nada me interessa tirando o nome do bairro. Então, eu vou apagar todas as outras informações. Selecionar tudo, vim aqui, né? Vim aqui nessa parte superior aqui, que ela só é habilitada quando o lápis está marcado. Então, excluir campo. Tá? Vou marcar tudo, menos o nome. E vou dar um OK. Apagou tudo. Próximo passo é colocar o código dos bairros, certo? Eu posso retirar esse código dos bairros de dois lugares. O primeiro é daqui, tá? Da nossa tabela, do lado Sidra, ou da tabela que eu realizei o download. Por que que é importante? Se eu não tiver essa coluna em comum, eu preciso ter outra, tá? Posso ter o nome do bairro como coluna em comum? Posso. Só que percebam, essa aqui, ó, é os dados da planilha que eu realizei o download. Eu vou até abrir ela, eu ainda não formatei, né? Área de trabalho, Fio Cartô, Santa Maria, e aqui está a planilha. Tá? Olha como está escrito o nome dos bairros aqui. Ó. Santa Maria, Centro, por exemplo. Centro, um hífen, Santa Maria, RS. E olhem como está escrito aqui. Ó. Iplan, bairro, centro. Ou seja, as informações são diferentes. Ele não consegue unir o nome que está escrito lá na planilha com o nome que está escrito aqui, porque não são iguais. O modo mais fácil, poderia editar aqui e editar a planilha lá, se colocar bairro agroindustrial, Boi Morto, Bonfim, Camobi. Poderia, vou ter trabalho também, né? Mas para futuros trabalhos, principalmente quando a gente vai utilizar dados do censo, o que pode ser feito? Sempre será utilizando o código. Então a gente faz uma vez e tem sempre, né? Se for solicitar à prefeitura o shapefile dos bairros, pode pedir para eles também, eu preciso do código dos bairros de acordo com o IBGE, eles vão fornecer, tá? Mas aqui eu estou mostrando caso não tivesse, certo? Então eu vou criar uma coluna aqui, ó, novo campo, vou colocar como ID, colocar como texto, 7 dígitos é referente ao código do bairro. Ou melhor, é referente ao código do município. 10 dígitos é o bairro. Então eu vou colocar 15 aqui. Comprimento de 15, tá? Vamos lá dar um exemplo. Bairro Centro é esse código aqui. Então eu vou vir aqui, botão direito, copiar. Venho aqui. Onde é que está o bairro Centro aqui? O bairro Centro está aqui. Ó. Ctrl V, Enter. Tá? Vamos seguir. Nossa Senhora de Lourdes. Ou melhor, das Dores, né? Nossa Senhora das Dores. Vou no QGIS, Nossa Senhora das Dores. Ó, tá? Volto para cá. Nossa Senhora de Lourdes. Volto ao QGIS, Nossa Senhora de Lourdes. Ó, vou repetir esse procedimento até o final, tá? Vou preencher todos os bairros. O único que não terá informação será esse bairro sem denominação aqui, tá? Ele não existia no censo de 2010. Essa área aqui, chamado bairro sem denominação, passou a ser urbano em 2015. Por isso que a gente não tem informações referentes a ele no censo de 2010. Tá? Então, eu vou preencher aqui o ID, né, o código de todos os bairros de Santa Maria, quando concluir eu retorno com o vídeo. Bom, retornei aqui, preenchi todos os bairros de Santa Maria com seu ID, né, com exceção do bairro sem denominação, que ele ainda não tem.
Vou clicar no disquete para salvar. E esse aqui é o nosso shapefile. Abrir tabela de atributos, tem o nome e tem o ID. Ok. Bom, vamos voltar ao Excel que foi realizado o download e vamos formatar ele. Aqui está o Excel, né? Eu vou deixar essa versão como backup. Vir aqui na minha área de trabalho, Fio Cartô, Santa Maria. Vou dar Ctrl C, Ctrl V. Tabela formatada. Vou entrar nela. E vou tirar o cabeçalho, né? Primeiro de tudo, eu vou tirar a informação da nota, né? Isso aqui, excluir. Agora eu vou remover o cabeçalho aqui, excluir. Vou inserir uma linha, botão direito, inserir. O código é ID, nome, alfabetização. Vou na última linha e apago a fonte. Está formatado, eu clico no disquete, posso fechar. Vamos abrir o... Fecha o Excel, tá? Não, é importante não estar usando nem essa informação aqui. Eu vou fechar o QGIS também para não estar utilizando o shapefile, certo? E vou abrir o fio cartão. Bandeira do Brasil, então. Meu dado está em área de trabalho, fio cartão Santa Maria, bairros SM. O identificador é o ID, né? Foi eu que nomeei. Projeção gnomônica, validar. A tabela formatada, abrir. Novamente, o único atributo que tem informação é a alfabetização. O próprio fio cartão identificou que é um número com vírgula. Número com vírgula é uma relação, pois é possível criar um intervalo de classes, né? Continuar. Aqui tem a prévia dos bairros de Santa Maria, né? Alfabetização, mapa coroplético. Aqui está, eu posso escolher o Jenkins, né? Que foi o intervalo de classes utilizados na minha tese, que eu disponibilizei para os alunos, o intervalo de classe. Eles fizeram esse mapa à mão também. Dá para verificar a questão da cor, né? As maiores taxas de alfabetização estão no vermelho, eu posso trocar para verde, posso inverter. A gente consegue perceber algum padrão aqui, o que, que tem nesse bairro, né? O que, que tem nessa região mais central aqui, por que, que a menor alfabetização é nos bairros mais da região periférica, né? Então, elaborar o mapa é importante, elaborar o mapa digital é importante, elaborar o mapa manual também é importante, né? Porque muitos alunos aprendem como o mapa é feito no computador, muitos aprendem como é feito no à mão, né? Cada um tem a sua opção. Porém, uma coisa que é bastante importante é interpretar, né? O mapa está aqui. O que, que esse mapa está comunicando? Quando a gente gera gráficos para isso, quando a gente gera gráficos para essa mesma variável alfabetização, qual que é a diferença entre a informação apresentada na tabela e no mapa? Tá? É mais ou menos por aí. Esse é o funcionamento bem básico do Fio Cartô. É um tutorial para utilizar mais, né, para os professores utilizar mais o Fio Cartô em sala de aula. E esse era o objetivo do vídeo. Mostrar onde baixar os dados, como padronizar e como fazer os mapas. Agora, né, o exemplo que eu dei foi para a alfabetização, usando o censo. Todas aquelas informações que estão disponíveis no Sidra, em outros sites, né? A gente pode fazer um mapa de desenvolvimento humano, por exemplo. Basta ter a variável, né? A gente precisa da tabela. E a tabela tem que estar com essa padronização. Ter o ID, né? Que é o código da variável, né? É o código da unidade que nós estamos trabalhando. O nome dessa variável, né? Para eu conseguir passar o mouse em cima dele, aqui, ó, aparece lá em cima o código, o nome e a variável, né? O valor absoluto da variável. Então, é mais ou menos nesse sentido que funciona a padronização do fio cartão. ID, nome e demais variáveis. Se tivesse mais variáveis aqui, né, apareceriam aqui, certo? Eu vou colocar o material para Santa Maria no formato AI e a tabela que eu utilizei com os alunos na aplicação da tese. Tem um link para download aqui na descrição. E era isso o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode colocar aí nos comentários, pode me mandar um e-mail também, meu e-mail está na descrição.
Será um prazer ajudá-los. Um abraço.